Professora Gisele, vamos para a aula do dia 18 de novembro de 2020. Gisele, livro de matemática, página 188. Renato tem 18 figos para repartir igualmente entre 3 caixas. Cada caixa ficará com quantos figos? Aqui eu fiz 6 vezes 3 igual a 18. Vai 6 figos para cada caixa. Desenhe 3 sacolas e 9 bolinhas igualmente repartidas entre elas. 3 vezes 3 igual a 9. Em cada sacola vai 3 bolinhas. Agora faça o que se pede. Escreva uma multiplicação que represente nessa situação o total de bolinhas nas sacolas. 3 vezes 3 igual a 9. Escreva uma divisão que represente nessa situação o número de bolinhas em cada sacola. Daí aqui eu peguei e botei pra cá. Daí 9 divididos por 3 é igual a 3, porque Sim. 3 vezes 3 É 9. Daí eu vim aqui e botei 3. 9 dividido por 3 igual a 9. a 3. A 3. Pinte. De acordo com o que se pede em cada caso. A figura ao lado deve ser dividida em 3 partes de mesmo tamanho. Pinte cada uma dessas partes de uma cor. Daí aqui tinha que pintar assim, deitado. A figura ao lado deve ser dividida em 4 partes do mesmo tamanho. Pinte cada uma dessas partes de cada cor. Daí aqui foi de em pé. E foi 4 e a outra foi 3. Só faz assim para não... O primeiro desenho é os deitadinhos. Sim. E o segundo? E o segundo é os 4 partes. Sim. Tá, agora pega o caderno para te achar. O modo de vida quilombola. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força da África. As terras que se tornariam o Brasil para trabalhar como escravos, principalmente na agricultura. Essas pessoas resistiram de diversas maneiras à escravização. E uma delas foi por meio das fugas. Algumas dessas fugas, feitas em grupos, deram a origem a povoados, conhecidos como quilombos. Neles, os quilombolas praticavam a agricultura e produziam os utensílios e os objetos de quem precisava para sobreviver. Em 1888, Os escravos se tornaram livres no Brasil e muitos desses passaram a viver nos quilombos, porque ficaram sem moradia e não tiveram o apoio da sociedade. Para sobreviver atualmente, diversos quilombos permanecem ativos. Eles deram origem a comunidades que obrigaram os descendentes de escravos e estão localizadas em vários lugares no Brasil. Essas comunidades mantêm alguns costumes de seus antepassados africanos, como a culinária, o artesanato e as danças. Responda.
condições os africanos foram trazidos ao Brasil? Minha resposta foi à força. E em navios negreiros. Sim. 2. Para que os africanos foram trazidos ao Brasil? Minha resposta foi para trabalhar como escravos. 3. Como que essas pessoas resistiam à escravização? Minha resposta foi fugas. 4. O que é um quilombo? Minha resposta foi povoados conhecidos como quilombo. 5. O que são quilombola? Minha resposta foi os milhares de africanos que foram trazidos à força da África. 6. Em que ano os africanos se tornaram livres no Brasil? Minha resposta foi no ano de 1888. Livro interdisciplinar, página 51. Exercícios 5 e 6. Pesquise em revistas e jornais imagens de diferentes países. Depois, recorte os elementos naturais e os elementos culturais de cada uma delas. Em seguida, crie uma paisagem combinando os elementos que você recortou. Daí aqui nos naturais, eu botei 2 árvores. Bem bonitas. Sim. E aqui no cultural eu botei estádio Maracanã. Isso aí. Responde. Que elementos naturais compõem a paisagem que você criou? E que elementos culturais? Minha resposta foi estádio do Maracanã. Cultural e natural as árvores. É. B. Que elementos predominam nessa imagem? De qual tipo é a paisagem? Minha resposta foi árvores. Porque a gente decidiu falar da paisagem natural. É. Desenhe. Em seu caderno, a paisagem do lugar onde você vive. Depois, liste os elementos que existem nela, separando-os em naturais ou culturais. Esse daqui foi meu desenho. Vou deixar na mesa que é melhor. Isso. Agora me fala o que é natural e o que é cultural. Isso daqui é natural e essas 2 casinhas aqui é cultural. Uma casa grande e outra casa pequena? Sim, uma é de cachorrinho. Ah, tá. E o cultural é o quê? Coisas que as pessoas constroem. Exatamente. E o natural da natureza. Sim. Hashtag estudando em casa.